Cheguei com uma mala velha e uma bolsa gasta no ombro. Não havia ninguém para me receber. A porteira estava tombada na grama seca e enferrujada, como se há muito tivesse desistido de ficar de pé. O mato tinha crescido por cima dos tijolos da entrada, engolindo tudo devagar, com a paciência que só a terra tem. A casa apareceu no fundo do terreiro, quando o vento abriu um espaço no capim alto, paredes descascadas, janelas cobertas de fuligem. O telhado com um canto afundado como um ombro que cedeu sob peso demais. Fiquei parada ali, com a mala no chão e o sol batendo nas costas. Na vila, eu sabia o que diziam, que tinha perdido o juízo, que uma viúva de 55 anos não tinha idade para recomeço, que terra abandonada era terra amaldiçoada, que eu estava fugindo da dor e indo atrás de mais dor. Ouvi tudo, não discuti nada. Aprendi cedo que explicação não convence quem já decidiu o que pensar. O vento passou pelo mato e o capim ondulou todo junto, como um suspiro. Peguei a mala e entrei. Otávio morreu num sábado de março, quando a luz ainda era boa e os pássaros ainda cantavam no quintal. 33 anos de casamento terminaram assim, num sábado ordinário, sem drama, sem despedida longa. Ele deitou na cama dizendo que estava cansado e quando fui chamá-lo para o jantar, ele não respondeu mais. Fiquei com ele até a noite fechar. Não chorei logo. Fiquei sentada na cadeira de palha ao lado da cama, segurando a mão dele que já esfriava. E não senti nada, além de um vazio quieto, que parecia esperar para ver o que eu faria a seguir. O luto tem esse feitio. Não avisa como vai chegar. Os filhos dele, filhos do primeiro casamento, que eu nunca chamei de meus, porque eles nunca deixaram, apareceram 3 dias depois do enterro. Não vieram de luto, vieram com papel. Falaram em partilha, em inventário, em bens que precisavam ser resolvidos logo antes de complicar. Um deles disse, sem olhar nos meus olhos, que eu ainda era nova o suficiente para recomeçar, como se isso fosse conforto. Escutei tudo sentada na mesma cadeira de palha. Quando eles terminaram, servi café, agradeci a visita e abri a porta. Não gritei, não chorei na frente deles. Aprendi a engolir o choro há muito tempo, ainda moça, quando perdi minha mãe, sem ter dinheiro sequer para o caixão. E depois, quando perdi meu único filho, antes de ele nascer direito, e depois em tantos outros momentos que não vêm ao caso. O choro a gente guarda, a decisão não. Naquela noite, após eles irem embora, sentei na varanda e fiquei olhando o quintal escuro. Não pensava no Otávio, pensava em mim mesma, numa coisa estranha, quase incômoda, que eu ainda estava viva, que o coração ainda batia, que amanhã o sol ia nascer e eu ia precisar decidir o que fazer com isso. O sítio apareceu por acidente, como aparecem as coisas que mudam a vida. Estava na fila do cartório, resolvendo uma papelada, quando ouvi 2 homens conversando ao lado. Um deles falava de uma propriedade que ninguém queria comprar, terra boa, mas casa destruída, dono morto sem herdeiro direto, preço baixo por precisão de fechar o espólio. Logo, outro balançou a cabeça como quem descarta. Eu fiz o contrário. Pedi o contato, fui ver, voltei 2 vezes. Na segunda visita, venho sozinha e fiquei mais tempo. Andei pelos fundos, olhei o solo, meti o pé no mato e fui abrindo o caminho devagar. A terra estava dura por fora, mas havia umidade embaixo. Dava para sentir no cheiro. No canto mais fundo, quase encoberta pelo capim, havia uma nascente pequena, mas viva. Voltei para a cidade, fiz as contas 3 vezes e assinei. Quando o tabelião me perguntou se eu tinha certeza, respondi que sim e não expliquei por quê. Não era certeza que eu tinha, era decisão. São coisas diferentes e a maioria das pessoas confunde. A casa cheirava a mofo e a tempo parado. Empurrei a porta com o ombro, a madeira estava inchada. Resistia e entrei. A luz entrava torta pelas frestas das janelas, cortando o pó que se levantou com os meus passos. Uma mesa velha no canto, uma cadeira quebrada, o fogão a lenha coberto de fuligem. No chão, marcas de bicho, folhas secas que entraram, não sei como, uma garrafa tombada. Fui até o centro do cômodo e parei. Respirei fundo. O cheiro era ruim, mas havia algo por baixo dele. Terra, madeira, o perfume velho de uma casa que um dia teve vida. Não era bonito, não era o que eu tinha antes, mas era inteiramente meu, sem partilha,
sem inventário, sem ninguém chegando com papel na mão. Deixei a mala no chão, fui buscar água no carro, limpei o mínimo para dormir. Estendi o cobertor no colchão, que trouxera enrolado no banco traseiro, acendi uma vela, esquentei café no fogareiro que carreguei na mala. Quando sentei no chão com o copo quente nas mãos, a noite já tinha fechado lá fora e o cerrado cantava. Grilos, sapos. O vento nas folhas secas, um som vivo que a cidade nunca tem. Escutei tudo aquilo com atenção, como quem aprende um idioma novo. Não me sentia feliz, não me sentia em paz, mas aquele peso que carregava no peito desde março, aquele peso de casa grande demais e silêncio errado. Esse, por um momento, aliviou. Apaguei a vela, deitei e fechei os olhos. Amanhã ia ser trabalho, e trabalho eu sabia fazer. A primeira coisa que o sítio me ensinou foi que eu não sabia nada. Pensei que sabia. Tinha crescido no interior, vira minha mãe plantar feijão nos fundos de casa. Ajudar a colher milho na roça do meu avô, quando ainda era menina de trança. Achei que isso contava, que o corpo guardava alguma memória útil. O corpo guardava sim, mas a terra cobrava mais do que memória. Acordei antes do sol no primeiro dia, não por vontade, mas porque o frio entrou pelas frestas da janela e o colchão fino não segurou o calor. Fiquei um instante deitada, olhando o teto escuro, ouvindo o cerrado acordar lá fora. Depois levantei, não havia espelho na casa. Lavei o rosto na bacia que trouxera. Tomei café em pé e saí para ver o que tinha comprado à luz do dia. Era mais do que eu lembrava. E pior, o terreiro da frente era um emaranhado de capinavalha, açapeixe e juazeiro bravo, crescendo sem ordem. A cerca dos fundos tinha 3 mourões caídos e 2 arames partidos. O galinheiro havia um galinheiro. Esquecera disso, estava com o telhado de zinco torto e metade das ripas podres. A caixa de água de cimento, no canto do quintal, tinha uma rachadura comprida na lateral e musgo por dentro. Andei por tudo devagar, sem pressa, sem desânimo também. Só olhei. Meu pai dizia que, antes de tocar numa coisa difícil, você precisa entender o tamanho dela. Passei a manhã inteira só entendendo o tamanho. À tarde comecei. Peguei a enxada que tinha comprado na ferramentaria usada da cidade e cabo lascado, mas lâmina boa, e fui de frente para o capim. O primeiro golpe foi animado, o segundo já pesado. No 10º, meu braço direito queimava do cotovelo até o punho. Parei, respirei, troquei de lado, continuei. O sol ia alto e o suor escorria pelo pescoço, pelo meio das costas, encharcava a blusa. Não parei. Não havia razão para parar. Não havia ninguém esperando, não havia hora marcada, não havia nada além daquele capim e da minha enxada. Quando o sol começou a cair, havia um trecho limpo do tamanho de 2 lençóis estendidos no chão. Me ajoelhei e peguei um punhado de terra. Era escura, úmida nas camadas de baixo, com raízes finas entrelaçadas. Boa terra, terra que guarda água. Soltei o punhado devagar e fiquei olhando os grãos escorregarem entre os dedos. Otávio nunca entendeu minha relação com a terra. Ele era homem de cidade, de calçada, de bar na esquina. Dizia que eu romantizava coisa de pobre. Talvez tivesse razão, mas havia algo naquele punhado de terra escura que eu não sabia explicar com palavra nenhuma. Só senti uma espécie de conversa sem voz. Levantei, fui buscar água e continuei até o escuro fechar. Os dias seguintes seguiram esse ritmo. Acordar com o frio, café em pé, trabalho até o corpo pedir. As mãos foram as primeiras a protestar. Bolhas na palma direita, depois na esquerda, depois nos dedos. Furaram, secaram, viraram calos, doíam menos à medida que ficavam mais duras. O corpo aprende rápido quando não tem escolha. As costas demoraram mais, ficavam travadas de manhã, precisavam de uns minutos dobradas sobre a pia para soltar. Com o tempo, fui aprendendo a trabalhar diferente, dobrar mais os joelhos, poupar a coluna, alternar os movimentos. Aprende sozinha, errando, prestando atenção no que doía e no que não doía. À noite, sentava na soleira da porta com os pés para fora e ficava um tempo assim, sem fazer nada, só existindo. A noite do cerrado tem uma qualidade que a gente não percebe quando está de passagem. É funda, densa, cheia de som. Os grilos não param. Os sapos chamam uns aos outros. O vento nas folhas secas faz um farfalhar contínuo que parece respiração. Me acostumei com isso depressa.
Depois de um tempo, o silêncio da cidade aqui me pareceria estranho. Pensava no Otávio às vezes, não com saudade exatamente. A saudade tem um calor que aquilo não tinha. Era mais como verificar, como quando a gente checa uma gaveta que sabe estar vazia, mas abre assim mesmo por hábito. 33 anos é tempo demais para não deixar marca, mas marca não é sempre falta. Foi na segunda semana que encontrei a porta. Estava limpando os fundos da casa, varrendo um corredor estreito que dava para um cômodo que eu ainda não tinha explorado, quando bati com a vassoura numa porta baixa, quase escondida atrás de uma estante velha, madeira escura, cadeado de ferro, ferrugem por todo lugar. Empurrei, não abriu. Tentei o cadeado com um arame, nada. Deixei por ali. Tinha coisa demais para fazer, mas a porta ficou na cabeça. Toda noite, sentada na soleira, pensava nela, o que um homem trancava nos fundos da própria casa. Fábio, sob o nome do antigo dono, pelos papéis do cartório tinha morrido sozinho, sem herdeiro, sem vizinho próximo. O que guardava? A resposta veio por acidente, como veio o sítio. Estava esvaziando uma cômoda velha do quarto para limpar por dentro, quando minha mão encontrou algo no fundo da gaveta de cima. Encostado na madeira do fundo, um objeto pequeno, pesado, frio. Tirei devagar. Era uma chave de ferro escuro, cabo trabalhado, do tipo que não se faz mais. Segurei na palma da mão por um momento, sentindo o peso. Depois fui até a porta dos fundos. A chave entrou devagar. O cadeado resistiu um pouco, a ferrugem tinha pegado, mas girou. O cômodo cheirava a papel velho e a tempo fechado de muitos anos. Era pequeno, sem janela. Quando levantei a lanterna, vi uma prateleira de madeira na parede do fundo, cheia de cadernos empilhados. Alguns com a capa rasgada, outros amarrados com barbante. Embaixo da prateleira, uma caixa de madeira com tampa. Peguei o caderno de cima e abri com cuidado, porque as páginas estavam frágeis nas bordas. A letra era grande, irregular, de homem que aprendeu a escrever tarde. Fábio registrava tudo: as chuvas, as plantações, as dívidas, o que a terra dera e o que ela tinha recuçado. Havia datas, medidas, nomes de plantas, anotações sobre pragas. Em algumas páginas, no rodapé, coisas mais pessoais. Hoje não comi direito, a saudade pesa, mas amanhã tem que plantar. Em outra, perdi a vaca. Chorei que nem criança. Depois fui consertar a cerca. Vi tudo em pé no corredor, com a lanterna na mão. Na caixa de madeira encontrei os documentos da terra, escrituras antigas, recibos. Um mapa desenhado à mão, mostrando os limites da propriedade, a nascente marcada com um X. No fundo da caixa, dobrado com cuidado, um bilhete. A letra era mais trêmula do que nos cadernos. Devia ser dos últimos tempos. Quem achar isto, a terra recompensa quem não desiste. Eu não desisti. Só me acabei antes de ver o fim. Mas a terra continua. Continue você. Dobrei o bilhete e fiquei ali parada no corredor escuro, segurando aquele papel. Um homem que eu nunca conheci havia passado anos sozinho naquele pedaço de chão. Havia sofrido, perdido, registrado tudo em cadernos que ninguém ia ler e, antes de morrer, havia deixado uma mensagem para ninguém ou para quem viesse: venham. Guardei o bilhete junto ao retrato de Otávio, que ficava sobre a cômoda do quarto. Os dois pareciam fazer algum sentido assim, lado a lado, sem que eu soubesse explicar por quê. Naquela noite não sentei na soleira. Fiquei na mesa com os cadernos abertos, lendo anotação por anotação, aprendendo o que Fábio tinha aprendido à custa de anos. A nascente, a inclinação do terreno, onde a terra era mais funda, onde a pedra aflorava, quais meses a chuva falhava, onde plantar para pegar o sol da manhã. Quando a vela acabou, estava com os olhos ardendo e a cabeça cheia. Levantei, fui até a janela e olhei o terreiro escuro lá fora. Amanhã ia começar a horta. Cavei durante 3 dias seguidos, antes de jogar a primeira semente na terra. Não era impaciência, era preparo. Os cadernos de Fábio eram claros nisso. Terra mal trabalhada devolve pouco, não importa o que você plante. Ele descrevia o processo com a seriedade de quem aprender errando: uivar fundo, tirar pedra, quebrar o torno, deixar o sol bater por uns dias antes de cobrir com esterco, seguir cada passo como se fosse receita de remédio. O terreno que escuri ficava no lado leste da casa,
onde o sol pegava desde cedo e a sombra das árvores do fundo não alcançava até o meio da tarde. Fábio tinha marcado aquele exato quadrado no mapa desenhado à mão com uma anotação ao lado: melhor lugar, não mude. Não mudei. A enxada entrou funda naquele chão, mais fácil do que no restante do terreiro. A terra era escura, gordurosa, com minhoca em cada palmo. Sinal bom, aprendi cedo com minha mãe. Minhoca na terra é saúde. Onde ela vive, a raiz consegue respirar. Cavei até o giro doer. Parei, bebi água, continuei. No terceiro dia, o canteiro estava pronto, comprido, nivelado, com as bordas demarcadas por ripas velhas que achei na despensa. Fiquei em pé na beira, olhando. Parecia pouco para tanto esforço, mas era começo. Plantei o que tinha e o que consegui trocar na vila. Cheguei à bodega de seu Eugênio numa manhã de terça e pedi sementes de coentro, cebolinha, jiló e quiabo. Ele me olhou com aquela cara que os homens do interior fazem quando não sabem ainda o que pensar de uma mulher sozinha, meio desconfiado. Meio curioso, sem ser hostil. A senhora é que comprou o sítio do Fábio? Sou. Ele coçou a cabeça devagar, como quem confirma uma suspeita. Terra boa aquela. Fábio era teimoso, mas sabia o que fazia. Não disse nada. Esperei. Tenho semente de abóbora também, ele acrescentou, sem que eu pedisse. Fábio sempre plantava. Dá bem ali nos fundos, onde o terreno abre. Comprei a abóbora também. Na volta, parei na beira da estrada, onde uma mulher vendia mudas numa bacia de plástico. Comprei 3 pés de tomate e 2 mudas de pimenta que ela estava quase jogando fora, murchas de tanto sol. Cheguei em casa, reguei as mudas na sombra, deixei descansando até o dia seguinte. Na manhã seguinte, antes de o sol esquentar, plantei tudo. Depois de plantar, veio o silêncio da espera. É a parte mais difícil. Eu não sabia disso. Pensei que o difícil fosse cavar, carregar, dobrar o corpo, mas cavar tem resposta imediata. A terra abre, a cova aparece, o trabalho se vê. A espera não tem nada disso. A espera é só aquele canteiro quieto, a terra fechada, e você regando todo dia sem saber se está adiantando. Regava de manhã cedo, quando o sol ainda estava baixo e a água não evaporava rápido. Usava o regador de lata que achara pendurado na parede da despensa. Fábio deixara ferramentas por toda parte, como migalhas de pão num caminho. Andava devagar entre as fileiras, observando nada. Terra quieta, lisa, indiferente. Na segunda semana comecei a duvidar. Não do sítio duvidei de mim, dessa coisa miúda e persistente que acontece quando a gente está sozinha com os próprios pensamentos por tempo demais. Sentava na soleira à noite e o pensamento vinha sorrateiro. E se não dar? E se eu tiver errado em tudo? E se eles tiverem razão, os que dizem que perdi o juízo? Não alimentava o pensamento, mas também não conseguia espantá-lo de vez. Ele ficava rondando como bicho na soleira, esperando a porta abrir. Numa dessas noites, abri o caderno de Fábio no meio, sem escolher página, e li o que apareceu. Faz 3 semanas que não brota nada. Hoje quase arranquei tudo. Não arranquei. Amanhã rego de novo. Fechei o caderno. Reguei no dia seguinte. Na 23ª manhã eu contava, porque não havia outra coisa para contar. Fui ao canteiro, como sempre, com o regador na mão e os olhos ainda pesados de sono, e vi uma fila fina e torta de brotos verdes, pequenos como pontos, rompendo a terra com aquela delicadeza absurda que as coisas vivas têm quando aparecem do nada. O coentro tinha nascido, ao lado, um pouco mais à frente, 2 brotos de quiabo curvados ainda, como se estivessem se espreguiçando. Parei, abaixei devagar até ficar de cócoras na beira do canteiro. Fiquei olhando sem tocar, com medo de tocar, na verdade. Um medo bobo, sei disso, mas real, como se qualquer movimento pudesse desfazer aquilo. Não era só planta brotando. Eu sabia que não era só isso, embora soubesse também que era ridículo pensar assim. Mas quando a gente passa semanas sozinha trabalhando no escuro, duvidando em silêncio, e de repente a terra responde. O corpo recebe isso de uma forma que a cabeça demora a entender. Fiquei de cócoras até o gírio protestar. Levantei, enchi o regador com cuidado, reguei devagar, quase cerimoniosa. Naquela noite escrevi no caderno de Fábio, não tinha onde mais escrever,
e pareceu certo usar o caderno dele. Escrevi numa folha em branco que achei no final. Brotou com 23 dias. Obrigada. Não sei a quem agradeci. A terra, talvez, ou a Fábio, ou sua teimosia que me impedia de desistir. Dona Célia apareceu numa tarde de quinta, sem avisar, como as pessoas do interior fazem. Ouvi o portão, Leander já havia consertado o portão, uma das primeiras coisas, e me levantei da horta. Ela vinha pelo caminho de terra, com um pano amarrado sobre uma vasilha, passo firme, chapéu de palha na cabeça. Devia ter uns 70 anos, corpo miúdo, olhar que pesava. Parei na beira da horta e esperei. Ela chegou, olhou para mim, depois olhou para o canteiro. Ficou um tempo assim avaliando. Eu deixei, trouxe bolo de fubá, disse por fim, sem cerimônia, fiz dobrado hoje, não sei por quê. Obrigada. Posso ver? Fiz um gesto com a mão. Ela foi até a beira do canteiro, abaixou um pouco, com dificuldade. Os joelhos dela já não obedeciam bem, examinou os brotos com atenção. Coentro, disse, que abo ali? Endireitou o corpo devagar. Você trabalha direito, isso aqui já tem vida. Não era elogio exatamente, era constatação. De alguma forma, pesou mais. Tomamos café na soleira. Ela falava, eu ouvia, com toda a vila, das coisas de Fábio, que era fechado, mas honesto, que nunca devia favores, que morreu como viveu sozinho e sem pedir ajuda. Disse tudo isso sem julgamento, só narrando. Antes de ir embora, parou no caminho e virou. Minha neta Ruth fica boba com horta. Se não se importar, posso mandar ela dar uma olhada um dia desses. Pode mandar? Respondi. Ela sentiu e foi embora pelo caminho de terra, com o pano da vasilha vazio, dobrado debaixo do braço. Ruth apareceu 2 dias depois. Tinha uns 16 anos, magra, cabelo preso num elástico vermelho, jeito de quem não sabe bem onde colocar as mãos. Ficou na beira do terreiro, me olhando até eu fazer sinal para entrar. A princípio só observava, ficava atrás de mim enquanto eu trabalhava, quieta, sem perguntar. Eu também não forçava conversa, nunca soube fazer isso e não ia aprender com 55 anos. Deixei ela ficar. Na segunda visita, ela agachou do meu lado, enquanto eu desbastava o canteiro, e disse, quase sem querer, porque a senhora cobre com palha assim? Para guardar a umidade. Sou forte aqui é todo dia, sem cobertura, a terra seca antes de a água chegar na raiz. Ela ficou olhando, processando. Fábio fazia isso. Ele anotou nos cadernos. Silêncio. A senhora leu tudo? Tudo. Ela sentiu com uma seriedade desproporcional à idade, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Herdar os cadernos de um homem morto e aprender com eles, talvez fosse. Na terceira visita, ela pediu uma enxada emprestada e começou a ajudar sem que ninguém pedisse. Não falei nada, só abri espaço no canteiro. Adriano apareceu uma semana depois de Dona Célia. Diferente dela, ele não trouxe nada. Chegou, parou na frente da casa, ficou olhando a fachada por um tempo longo, metódico, como um carpinteiro que avalia antes de tocar. Fui até ele. Dá para consertar, disse sem olhar para mim. Os olhos continuavam na casa. Quanto custa? Aí ele me olhou. Homem de uns 60 anos, rosto curtido, mãos grandes com calos nas juntas. Não tem dinheiro agora? Não tenho. O que tinha precisei para comprar a terra e o mínimo para viver enquanto planto. Mais para frente vai melhorar. Ele olhou de volta para casa. Ficou assim um momento. Paga quando puder. Não sei quando é quando puder. Eu também não, disse ele. E havia algo naquilo que não era descaso, era só verdade. Começo na semana que vem. Virou e foi embora antes que eu respondesse. Fiquei olhando ele sumir pela estrada e pensei que tinha coisas que eu ainda não entendia sobre aquele lugar e aquela gente. Havia uma forma de generosidade ali que não se anunciava, que não queria reconhecimento. Aparecia e pronto. Entrei em casa, fui até a cômoda, olhei o retrato de Otávio. Ele nunca teria aceitado favores assim. Tinha orgulho que às vezes pesava mais do que ajudava. Aprendi cedo que orgulho é luxo de quem não precisa de nada. Eu precisava. Fechei o quarto e fui regar a horta. A primeira vez que levei coisa para vender na feira, quase voltei antes de chegar. Não por medo ou talvez por medo, mas não do tipo que a gente admite logo. Era aquela sensação de estar num lugar onde não se encaira, sabendo que todo mundo percebe e ninguém vai dizer. Cheguei cedo, antes de o sol esquentar,
com a banca improvisada numa tábua sobre 2 cavaletes que Adriano tinha deixado de sobra. Coloquei o coentro em maços, o quiabo em pequenas bacias, os tomates fileirados, as pimentas num canto. Recuei um passo e olhei. Parecia pouco, era pouco, mas era o que a terra tinha dado naquela primeira colheita, e a terra não devia desculpa a ninguém. As outras bancas eram de gente que vendia há anos. O lugar deles era deles de uma forma que os corpos mostram sem precisar falar. Mexiam nas coisas com aquela naturalidade de hábito, brincavam com os clientes, gritavam o preço sem vergonha. Eu fiquei quieta atrás da minha tábua, com as mãos cruzadas na frente, esperando. Ninguém parou na primeira hora. Olhavam ao passar, alguns devagar, iam embora. Um homem chegou perto, examinou o quiabo, não disse nada e foi embora também. Fiquei no lugar. Não chamei, não anunciei, não sorri forçado. Quem tinha que parar, parava. A segunda hora foi igual. Comecei a fazer as contas na cabeça. O que havia gastado em semente, em transporte, nas horas de trabalho, que não tinham valor fixo, mas tinham custo. Se voltasse com tudo, não seria desastre, seria atraso. E atraso eu já conhecia bem o sabor. Foi quando Dona Célia chegou. Ela veio pelo corredor da feira com aquele passo firme, o chapéu de palha, e parou na frente da minha banca como se tivesse marcado hora. Ficou um segundo olhando tudo, depois virou para os lados e disse não a ninguém especial, mas para todo mundo ao mesmo tempo. Olha que coentro bonito, chegou coisa boa aqui hoje. Não era grito, era afirmação, com aquela autoridade de quem tem 70 anos e não precisa mais pedir licença para falar. 2 mulheres que passavam pararam. Uma delas se aproximou, examinou os maços. Quanto é? Disse o preço. Ela comprou 2 maços, a outra levou o quiabo. Dona Célia ficou ali mais um tempo, conversando com quem passava, sem forçar, sem fazer propaganda explícita. Só existia na frente da minha banca e a presença dela funcionava como um endosso que nenhum anúncio compra. Antes de ir embora, me olhou e disse baixinho: semana que vem traz mais tomate. Some rápido quando é de verdade. Não agradeci com palavras. Ela não queria agradecimento. Percebi isso nela desde o primeiro dia. Assenti com a cabeça e ela foi embora. Quando a feira acabou, havia vendido quase tudo. Guardei o que sobrou, desmontei a banca e fui para o carro. Sentei antes de ligar, com o dinheiro no bolso, não muito, mas contável, real. Ganho com o que a minha mão havia tirado da terra. Contei moeda por moeda, como aprendi a fazer quando era menina, e cada centavo tinha nome e destino. Era pouco, mas era inteiramente meu, sem a assinatura de mais ninguém, sem a sombra de favor, ou de herança ou de partilha. Produzido por mim, vendido por mim, contado por mim. Não chorei, não sou dada a isso facilmente, mas fiquei um tempo longo ali dentro do carro parado, com o dinheiro na mão. Antes de conseguir ir embora, Adriano cumpriu a palavra. Apareceu na semana marcada com uma caixa de ferramentas velha e um ajudante jovem que não falava quase nada. Foram direto para casa, sem cerimônia, sem perguntas desnecessárias, e começaram pela estrutura, o que estava por baixo, o que sustentava, o que precisava ser certo antes de qualquer coisa parecer bonita por fora. Ficavam o dia inteiro. Eu trabalhava na horta e ouvi o barulho do martelo, da madeira sendo cortada, das conversas baixas que eles trocavam entre si. De vez em quando cruzávamos no terreiro e Adriano me atualizava com economia de palavras. Janela do quarto vai precisar de verga nova. Telhado aguenta mais uns anos, mas tem telha solta. Eu ouvia, assentia, não questionava. Ele sabia o que estava fazendo e eu sabia reconhecer isso em alguém. Ruth continuava aparecendo, vez ou outra. Estava ali, inchada na mão, fazendo perguntas que pareciam bobas, mas não eram. Numa tarde, enquanto capinávamos juntas, ela disse sem olhar: minha avó fala que a senhora é teimosa. Ela está certa. Ruth considerou isso. Ela fala que teimosa não é xingamento quando a pessoa é teimosa na direção certa. Não respondi, mas guardei. Foi numa manhã de capina, 3 semanas depois da primeira feira, que eu vi a vaca. Estava trabalhando perto da cerca dos fundos quando notei, no pasto do outro lado, um campo largo, mal cuidado. Com grama alta e uma árvore pequena no canto, uma vaca sozinha, baiana, cor de barro, osso aparecendo nas ancas,
parada debaixo da árvore, imóvel demais para ser só descanso. Fui até seu Eugênio naquela tarde. Essa vaca no campo dos fundos de quem é? Ele coçou a cabeça. Era do Fábio. Quando ele morreu, o vizinho pegou para cuidar, provisório, mas o vizinho foi embora, deixou o campo fechado. A vaca ficou. Ninguém reclamou, porque ninguém é dono de nada. Quanto pedem por ela? Ele me olhou com um ar que eu já conhecia, aquela mistura de surpresa com o respeito relutante que a gente recebe quando faz coisa que não se espera. De mulher de certa idade, em certas condições, fiz as contas com o que tinha. Sobrava pouco depois de pagar o que devia do mês, mas a vaca estava no limite. Mais um mês sem cuidado e não ia prestar mais. Comprei. No dia em que trouxe a vaca para o sítio, Ruth estava lá por acidente ou não. Nunca sabia bem quando ela aparecia, porque abrimos o portão e levei a vaca pelo cabresto até o pasto lateral que Adriano havia cercado de volta. Ela caminhou devagar, cansada, as ancas balançando com aquele retimo paciente que os bovinos têm. Quando entrou no pasto, parou. Ficou parada por um tempo, olhando ao redor para a casa, para a horta, para as árvores do fundo. Depois soltou um mugido baixo, não alto, não urgente, só aquele som grave que parecia saído do peito da terra. Ruth riu. Ela reconheceu. É possível, disse. Como a senhora vai chamar ela? Olhei para a vaca, para as ancas magras, o olho grande e calmo, aquele jeito de existir sem pressa. Brisa. Ruth gostou. Repetiu o nome baixinho, como quem experimenta o sabor. Fui buscar ração e água. Enquanto a vaca bebia, agachei do lado e passei a mão no pescoço dela com cuidado. Ela estava tensa, mas não recuou. Ficamos assim um tempo, eu agachada, ela bebendo, a tarde esquentando ao redor. Pensei em Otávio outra vez, não com tristeza, com aquela estranheza de quem se descobre diferente do que era. A mulher que eu havia sido durante 33 anos nunca teria comprado uma vaca sozinha, nunca teria assinado papel de terra sem consultar ninguém. Nunca teria ficado agachada no chão de um pasto, contando os próprios recursos com a calma de quem faz conta de merceeiro. Aquela mulher vivia com a permissão dos outros, essa não. O nome de Gustavo ouvi pela primeira vez numa tarde de sábado na feira. Uma mulher que comprava coentro comigo disse de passagem, sem maldade, que Gustavo havia perguntado por mim. Perguntei quem era. Ela me explicou com aquele jeito de quem está contando novela, sem perceber que a novela tem personagens reais. Gustavo era cunhado de Fábio, irmão da mulher que Fábio havia tido muitos anos atrás, mulher que foi embora e nunca mais voltou. Quando Fábio morreu sem herdeiro, Gustavo havia tentado reivindicar a terra, mas os papéis já estavam em processo de espólio. E a terra foi a leilão antes que ele fizesse qualquer coisa oficial. Havia ficado com raiva, dizia que tinha direito, dizia que ia provar. Ouvi tudo sem interromper. Agradeci, cobrei o coentro, guardei o dinheiro. Naquela noite, sentada na soleira, pensei no que havia ouvido. Não com medo, com atenção. Medo e atenção parecem iguais por fora, mas por dentro são diferentes. Medo paralisa, atenção prepara. Fui até a caixa de madeira no cômodo dos fundos, tirei os documentos e os vi de novo, devagar, um por um. Escritura lavrada em cartório, registro, imposto pago. A compra havia sido feita em leilão público, legalmente, com todas as assinaturas no lugar. Dobrei os papéis com cuidado e os guardei no envelope que fechei com fita. Meti o envelope debaixo do colchão. Voltei para a soleira. O cerrado cantava igual a toda noite, indiferente ao que os homens inventam para complicar o que é simples. Fiquei escutando por um tempo, deixando o som entrar. Amanhã era dia de feira, tinha mais quiabo para colher. Gustavo não apareceu logo. Chegou primeiro pelo caminho que os covardes preferem, pela fala dos outros. Soube que ele havia estado na bodega de seu Eugênio, comentando em voz alta que a terra tinha dono legítimo e que certos papéis de cartório não valiam o papel em que estavam escritos quando havia sangue envolvido. Soube que havia parado na porta da casa de Dona Célia e feito perguntas sobre mim, com aquele jeito de quem não está perguntando, está avisando. Soube que na feira do sábado seguinte, na qual eu havia estado, ele circulou entre as bancas, dizendo que a viúva do sítio do Fábio ia ter surpresa em breve.
Tudo isso me chegou de formas diferentes, por bocas diferentes, com aquela velocidade que os rumores têm no interior, mais rápida que carro em estrada boa. Escutei cada coisa com atenção, não respondi nenhuma. Havia aprendido cedo, ainda menina na casa do meu pai, que era homem de voz alta e punho fechado, que reagir à ameaça antes da hora é desperdiçar energia que vai fazer falta depois. O bicho que leite não mordeu ainda. Quando morder, aí a gente responde. Continuei trabalhando. A horta havia crescido além do que eu esperava para aquela altura. O canteiro original tinha se multiplicado em 3. Com as anotações de Fábio e as mãos de Ruth, que vinha com frequência cada vez maior, havíamos aberto 2 canteiros novos nos fundos. Aproveitando a umidade que subia da nascente, plantamos machize, berinjela, cebolinha, 2 fileiras de feijão de corda que já mostravam as primeiras vagens. Brisa havia engordado não muito, mas visivelmente. As ancas já não apareciam tão afiadas, o pelo tinha ganhado brilho, o olho estava mais vivo. Eu ia cedinho pela manhã para o pasto, antes de o sol esquentar, e ela vinha com aquele passo pesado e paciente que eu havia aprendido a gostar. Havia qualquer coisa reconfortante no ritmo de um animal grande, a constância dele, a indiferença às dificuldades humanas. Adriano havia terminado a parte mais urgente da casa. A janela do quarto tinha verga nova. O trecho de telhado com telha solta estava consertado. As tábuas podres do assoalho da sala haviam sido substituídas. A casa ainda era simples, era o que era, sem pretensão, mas havia deixado de ser precária. Havia virado morada de verdade. Numa tarde, depois de Adriano e o ajudante irem embora, andei pelos cômodos devagar. Passei a mão na parede do quarto, que havia sido caiada de branco, no batente da janela nova, no piso que não rangia mais. Não era o que eu tinha antes, era melhor, porque era feito de escolha, não de herança. Gustavo apareceu numa terça-feira. Não me avisaram, não havia como avisar. Ele não era tipo de homem que anuncia a chegada. Eu estava na horta quando ouvi o portão abrir. Levantei e o vi vindo pelo caminho de terra. Homem de uns 60 anos, largo de ombros, chapéu de couro. Aquela caminhada de quem acha que o chão que pisa lhe pertence por natureza. Vinha sozinho, mas aquele tipo de homem nunca vem de fato sozinho. Traz consigo o peso de tudo que acredita que é seu por direito. Fiquei parada com a enxada na mão e esperei. Ele parou a uns 3 metros. Olhou para mim, olhou para a horta, para a casa, para o pasto onde Brisa pastava. Olhou tudo com aquele olhar de inventário que homens assim têm, calculando o que podem tomar, não o que podem admirar. A senhora é que comprou o sítio. Não era pergunta. Sou. Respondi. Então a senhora precisa saber que comprou coisa que não era para ser vendida. Deixei o silêncio trabalhar um pouco antes de responder. Os papéis dizem diferente. Ele bufou aquele som curto nasal que significa desprezo sem precisar de palavras. Papel de cartório não vale quando a terra tem vínculo de família. O Fábio era casado com minha irmã. Terra de casal não vai a leilão sem consentimento dos herdeiros colaterais. Seu advogado disse isso? A pergunta o incomodou. Vi no rosto uma contração rápida, quase imperceptível. Meu advogado vai dizer o que precisa ser dito. Quando ele disser, eu escuto. Até lá, essa terra é minha. Os papéis estão em ordem e eu tenho trabalho a fazer. Virei de volta para a horta. Ele ficou parado por um momento. Pude sentir sem olhar aquela presença pesada e irritada atrás de mim. Depois ouvi os passos dele no cascalho se afastando. Continuei capinando até o portão lendo de volta. Por dentro, o chão havia balançado. Por fora, a enxada não parou. Naquela noite não dormi bem. Não era medo de Gustavo exatamente. Era o reconhecimento de que havia entrado num tipo de problema que não se resolve com trabalho e teimosia. Problema de homem que acredita ter razão é o mais difícil de todos, porque esses homens não desistem quando perdem, inventam outra razão. Fui até a caixa de madeira, peguei um envelope com os documentos, sentei na mesa da cozinha com a lamparina acesa e li tudo de novo pela 3ª vez. Escritura em ordem, registro em cartório em ordem, comprovante de quitação do leilão em ordem. O processo de espólio havia durado quase 2 anos antes de a terra ir a leilão, tempo mais do que suficiente para qualquer herdeiro ou interessado. Contestar, ninguém havia contestado dentro do prazo. Eu sabia que
A lei estava do meu lado. Sabia também que a lei e a razão são coisas que às vezes precisam de ajuda para serem ouvidas. No dia seguinte, fui até a vila e pedi a seu Eugênio o contato de um advogado. Ele pensou, coçou o queixo e me deu o nome de uma mulher. Silvia, que atendia na cidade 2 vezes por semana e às vezes aceitava casos do interior, dependendo da situação. Liguei da bodega mesmo. Expliquei o que tinha, em poucas palavras. Ela pediu para eu levar os documentos na quinta-feira. Fui de volta para o sítio, dei ração para a Brisa, reguei a horta e fiz o jantar. Não ia deixar o medo ocupar mais espaço do que merecia. Silvia era mais jovem do que eu esperava, uns 30 e poucos anos, cabelo curto, jeito direto que me agradou de imediato. Leu os documentos com atenção, folha por folha, sem pressa. Eu fiquei sentada esperando, sem falar. Quando terminou, olhou para cima. Os documentos estão corretos. A compra foi feita dentro do processo regular. O prazo para contestação de espólio encerrou antes do leilão. Fechou a pasta. Se ele entrar com ação, vai perder. Mas vai entrar assim mesmo, provavelmente. É o tipo. Como a senhora sabe que é o tipo? Ela me olhou com um sorriso breve, sem alegria. Porque já atende 3 mulheres com histórias parecidas com a sua, e em todas as 3 havia um homem como ele. Ficamos um momento em silêncio. O que eu faço enquanto isso? Perguntei. Guarda tudo. Qualquer coisa que ele fizer ou mandar fazer no seu terreno, você documenta. Foto, data, descrição por escrito. Se tiver testemunha, melhor. Não reage com força, reage com papel. Homem assim quer que a gente cometa o erro. Não cometa. Saí do escritório com um endosso que precisava não de vitória ainda, mas de direção. A primeira agressão veio numa madrugada. Acordei com um som que levei uns segundos para identificar. Madeira quebrando, não de uma vez, mas metodicamente. Como quem trabalha com tempo e certeza. Levantei, fui até a janela. No escuro do terreiro, mal dava para ver, mas havia movimento perto da cerca lateral. Acendi a lanterna, gritei forte do lado de dentro da janela. O movimento parou. Houve passos rápidos se afastando na terra. De manhã fui ver. 2 mourões da cerca lateral estavam derrubados, 3 varas partidas e isso foi o que apertou o peito mais. Parte do canteiro de feijão de corda havia sido pisoteada. As plantas estavam tombadas, raízes expostas, semanas de trabalho amassadas no chão. Fiquei parada, olhando por um tempo. Depois fui buscar o caderno. Escrevi tudo, data, hora aproximada, o que havia sido destruído, o que havia ouvido. Peguei o celular e fotografei cada detalhe. Guardei tudo no envelope junto com os documentos. Não chorei, mas sentei na beira do canteiro destruído e fiquei ali um bom tempo com a mão espalmada na terra revirada. Como se precisasse sentir o dano com o corpo inteiro para saber o tamanho do que não ia me dobrar. Ruth apareceu antes do almoço e ficou branca quando viu. Quem fez isso? Não sei, respondi. Sabia, mas não sabia de prova. Diferença importante. Ela ficou quieta, olhando os pés de feijão tombados. Depois abaixou, pegou um, examinou a raiz. Esse ainda dá para salvar se a gente replanta agora. Me ajoelhei do lado dela. Passamos a tarde toda replantando o que podia ser salvo, regando com cuidado, cobrindo com palha para ajudar a raiz a pegar de volta. Das plantas pisoteadas, salvamos pouco mais da metade. Adriano apareceu no fim do dia. Não sei quem avisou, talvez Ruth, talvez o interior, que tem seus próprios meios de comunicar o que importa. Ele olhou a cerca, olhou o canteiro, não disse nada sobre o que havia acontecido, foi buscar as ferramentas no carro e começou a levantar os mourões. Eu trabalhei do lado em silêncio. Quando terminou, enquanto guardava as ferramentas, ele disse sem olhar, se acontecer de novo, me avisa antes de amanhecer. Não precisei perguntar por quê, a oferta era clara. Vou avisar, disse. Ele foi embora, eu fui terminar o serviço da horta. A cerca estava de volta, o canteiro na metade, e eu inteira menos por mérito do que por teimosia, que às vezes é a mesma coisa. Naquela noite, sentada na soleira, segurei o retrato de Otávio. Não para buscar a resposta, ele não me daria. Otávio era bom homem, mas não era forte do jeito que eu precisava ser. Agora, a força dele vinha de ter o mundo organizado ao redor,
A minha estava aprendendo a vir de outro lugar de dentro, de baixo. Da mesma profundidade de onde a minhoca respira e a raiz bebê, coloquei o retrato no lugar. Olhei o cerrado escuro lá fora. Gustavo havia derrubado cerca e pisoteado o feijão, achando que estava derrubando a mim. Não entendia e talvez nunca fosse entender que mulher que já perdeu o que eu perdi não tem mais medo de recomeçar. Recomeço eu já conhecia. Era o único caminho que sabia percorrer com os olhos fechados. A segunda agressão veio pela água. Acordei cedo, como sempre, e fui encher o regador na caixa de água antes de o sol esquentar. A água saiu turva, não muito, não a ponto de ser óbvio de longe, mas turva do jeito que a gente nota quando conhece o que deveria ver. Uma cor que não era a cor certa, um cheiro baixo, quase imperceptível, que não era cheiro de água parada, era outra coisa, não usei. Fui até a nascente nos fundos, que felizmente Fábio havia mantido separada da caixa por um sistema simples de desvio. A nascente estava limpa. A contaminação havia sido na caixa, algo jogado por cima durante a noite, calculado para que eu só percebesse tarde. Sentei na beira da nascente por um momento, com os pés na grama úmida. Calculei o estrago. A horta teria que ser regada da nascente, mais trabalho e mais tempo, carregando balde a balde, enquanto a caixa era esvaziada. Limpa e tratada, Brisa precisaria de água limpa separada. O serviço doméstico, o mesmo. Era possível, era mais difícil. Era exatamente o que ele queria, me cansar até o cider. Levantei, fui buscar o caderno e escrevi tudo. Data, hora, descrição do que encontrei, cheiro, cor, o estado da nascente para comparação. Fotografei a caixa aberta, a água turva, a tampa que havia sido forçada. Depois fui trabalhar, não contei para Ruth. Logo ela apareceu na parte da manhã e percebeu que ou estava carregando o balde da nascente em vez de usar o regador. Me olhou, olhou a caixa de água, voltou o olhar para mim. Não perguntou, pegou um balde vazio que estava encostado na parede e começou a carregar junto. Trabalhamos assim por quase 2 horas em silêncio, fazendo o que precisava ser feito. Era esse o tipo de ajuda que não se pede e não se agradece com palavra. Se recebe, se corresponde depois e fica entre as pessoas como uma dívida boa. Do tipo que fortalece em vez de pesar. No fim da manhã, enquanto tomávamos água à sombra da goiabeira que havia nos fundos do terreiro, ela disse: "Minha avó quer falar com a senhora. Eu sei onde ela mora. Ela sabe que a senhora sabe." Ruth fez uma pausa, por isso mandou eu vir avisar, para não parecer que a senhora tem que ir até ela pedir. Olhei para a menina de 16 anos e já entendia de dignidade com aquela precisão que a maioria das pessoas passa a vida sem aprender. "Vou hoje à tarde", disse. A casa de Dona Célia era pequena e organizada, com o capricho de quem tem pouco e cuida bem do pouco que tem. Vasos na janela, chão varrido. Uma rede na varanda voltada para a rua. Ela me esperava sentada na rede, como se soubesse a hora exata em que eu chegaria. Me ofereceu café. Aceitei. Ficamos um tempo assim, ela na rede, eu na cadeira de madeira ao lado, tomando café sem falar. Era um silêncio confortável, do tipo que só existe entre pessoas que não precisam preencher o ar para se sentir seguras. Foi ela quem começou. "A vila está sabendo o que o Gustavo está fazendo?" Imaginei. O interior tem olho em todo lugar. Ela tomou um gole de café. "Tem gente que viu o carro dele passando devagar pelo seu sítio à noite. Mais de uma vez. Não disse nada. O que eu quero que a senhora saiba", ela continuou com aquela voz firme de quem não está pedindo, "está informando é que ele fez isso antes. Não aqui, mas em outro lugar, com uma família que tinha a terra que ele queria. A família foi embora. Eu não vou embora." Ela me olhou com atenção. Não era teste, era avaliação. A diferença é que o teste quer pegar, a avaliação quer entender. "Eu sei", disse por fim, "por isso estou falando." Ficou em silêncio por um momento, girando o copo nas mãos. "A vila precisa saber que a senhora não vai embora. Não de ouvir, de ver. Tem gente aqui que quer ajudar, mas espera sinal. Interior é assim, não se mete até ter certeza que vale a pena. Quando tem certeza, se mete de vez." Pensei naquilo. "O que a senhora está me dizendo é que eu preciso continuar sendo vista. Estou dizendo que a senhora já está sendo vista." Ela pousou o copo. "E o que as pessoas estão vendo está fazendo efeito.
Voltei para o sítio com aquela conversa trabalhando por dentro. Tinha passado a vida tentando não ser vista ou não naquele sentido. Com Otávio, eu era a mulher do Otávio. Na rua, a viúva. Na família dele, o problema a ser resolvido. Nunca havia pensado que a minha simples presença, o ato de ficar, de aparecer na feira toda semana com o que a terra dava, de reconstruir o que derrubavam, pudesse funcionar como linguagem, mas era isso. O interior vê a presença como declaração, e eu havia declarado sem saber toda semana desde que cheguei. Na feira seguinte, montei a banca como sempre, mas naquele dia trouxe mais o feijão de corda que havia sobrevivido ao pisoteio, um feixe de machize, os primeiros quiabos da segunda safra, um pote de doce de abóbora que havia feito na véspera, seguindo uma anotação de Fábio nos cadernos. Coloquei tudo com cuidado, endireitei os maços e fiquei atrás da tábua esperando. Gustavo apareceu antes de eu vender a primeira coisa. Veio pelo corredor da feira com 2 homens ao lado, não exatamente capangas, mas do tipo que acompanha quem quer parecer maior do que é. Parou na frente da minha banca com aquela postura de quem veio fazer cena. Falou alto para que todos ouvissem. Vendendo bem, dona? Aproveita enquanto pode. Terra e litígio não dá colheita por muito tempo. As pessoas ao redor pararam. Sente os olhos se voltando para ele, para mim. Fiquei parada atrás da banca. Quando ele terminou de falar, deixei um silêncio curto, calculado, e respondi com a voz no volume normal, sem gritar, sem tremer. Minha terra não está em litígio nenhum. Os papéis estão em ordem. Meu advogado confirmou. E se o senhor tiver prova do contrário, o lugar certo é o cartório, não a feira. Pausei. O senhor vai querer machize hoje? Houve um segundo de silêncio total. Depois alguém viu uma risada curta, sem crueldade, só o reflexo involuntário do absurdo. E aí outra pessoa. E a tensão que ele havia trazido para aquele corredor começou a escorrer pelo chão como água. O rosto dele fechou. Ficou um segundo sem saber o que fazer com aquilo, com uma mulher que não havia recuado, não havia gritado, não havia feito nada que justificasse escalada. Havia apenas respondido e oferecido machize. Virou e foi embora com os 2 homens atrás. Vendi tudo naquela feira. Não sei se foi pelo boca a boca, se foi o que havia acontecido com Gustavo, se foi só o acaso do dia certo, com a safra certa. Mas até o doce de abóbora foi comprado por uma mulher mais velha que o examinou, cheirou e disse que era do jeito antigo, do jeito que se fazia antes. Receita de quem? Ela perguntou. De Fábio, respondi. Ela ficou quieta um momento. Conheci Fábio, homem fechado, mas de bem. Pegou o pote. Vou levar 2. O terceiro ataque foi o pior. Veio uma semana depois, durante o dia, dessa vez sem esconder. Estava dentro de casa, quando ouvi o portão abrir com força. Saí e vi Gustavo no terreiro, desta vez com 4 homens, e um deles trazia uma corrente na mão do tipo que usa para puxar mourão. Fui até a porta e fiquei parada na soleira. Ele veio até a metade do terreiro e parou. Já que a senhora não entende de conversa, vou ter que explicar de outro jeito. O que o senhor está fazendo é invasão de propriedade. Tenho tudo documentado, cada coisa que o senhor fez desde o começo. Se o senhor der mais um passo, eu ligo para a polícia e para meu advogado. Ligue, disse ele. Deu um passo. Peguei o celular e foi nesse momento que ouvi o portão de novo. Adriano entrou primeiro. Não correu, não veio com pressa. Veio com aquele passo firme e pesado de homem que sabe onde está pisando. Parou ao meu lado na soleira, cruzou os braços e ficou olhando Gustavo em silêncio. Gustavo olhou para ele. Nenhum dos 2 falou. Depois ouvi mais passos. Seu Eugênio apareceu pelo portão com as mãos nos bolsos. Depois uma das mulheres da feira, não lembrei o nome, só o rosto. Depois um homem que eu via na missa, mas com quem nunca havia falado. Depois outro. Não vieram correndo, não vieram em grupo organizado. Vieram um a um, como quem passa por acaso e resolve parar para ver o que está acontecendo. Mas não era acaso, e todo mundo sabia que não era. Gustavo ficou parado no meio do terreiro, com os 4 homens atrás, olhando aquelas pessoas que apareciam sem palavra de ordem, sem liderança, sem arma nenhuma além da presença. Um dos homens que o acompanhava disse algo baixinho perto do ouvido dele. Gustavo não respondeu. Ficou mais um momento ali, depois virou e saiu. Os 4 foram atrás.
O portão fechou. Ninguém foi embora. Ficamos no terreiro por um tempo as pessoas que haviam chegado e eu num silêncio diferente de todos os outros. Não de tensão, não de espera, mas de algo que havia acontecido e que ainda estava pulsando. Seu Eugênio foi o primeiro a falar, com aquela voz monocórdia de sempre. Tem café? Fiz café para todos. Sentamos na varanda, nas pedras do terreiro, na beira da horta, onde coube. Alguém trouxe um banco que estava encostado na parede. Ruth apareceu não sei de onde e ficou do lado de Dona Célia, que havia chegado também, quieta, sem que eu soubesse quando. Não houve discurso, não houve declaração. As pessoas tomaram café, conversaram sobre as coisas que as pessoas do interior conversam, a chuva que tardava, a estrada que precisava de cascalho, um casamento que havia sido na semana anterior. Eu ouvia e servia café e não conseguia falar muito. Havia algo acontecendo que eu não sabia nomear direito e talvez não precisasse de nome. A vida tem dessas coisas que são maiores quando ficam sem palavra. Quando as pessoas foram embora, fui até o canteiro e fiquei parado olhando a horta. Pensei que talvez a terra não recompensasse só com alimento. Recompensava também com isso, com gente que aparece sem ser chamada, que toma café sem precisar de explicação, que vai embora quando é hora sem fazer cerimônia. Fui buscar o regador, a horta precisava de água e o som ainda estava alto. Gustavo sumiu por 3 semanas, não por arrependimento. Aprendi cedo que homem assim não conhece arrependimento, conhece recálculo. Ele havia tentado à força e encontrado parede. Ia tentar outra coisa, era só questão de esperar para saber o quê. Enquanto esperava, trabalhei. A horta havia entrado numa fase que Fábio descrevia nos cadernos como o ritmo quando a terra já conhece a mão de quem cuida e começa a responder. Com regularidade, não era mais incerteza a cada canteiro, não era mais aguardar com aquela ansiedade de principiante. Era trabalho constante, com retorno constante, como conversa entre duas pessoas que já aprenderam o idioma uma da outra. O feijão, de quando estava em plena produção, o quiabo não parava. A abóbora havia tomado o canto dos fundos com aquelas folhas largas e generosas. E as primeiras abóboras apareciam verdes e redondas entre o verde escuro das ramas. O machize crescia rápido demais, como sempre. Fábio havia notado isso com uma impaciência afetuosa. Machize não respeita cerca nem calendário. Planta onde quer e quando quer. Brisa havia engordado o suficiente para que seu Eugênio, numa tarde que passou de caminho, parasse na cerca e dissesse sem cerimônia: essa vaca está boa, em 2 meses dá leite. Eu sei, disse. Ele assentiu e continuou o caminho. Ruth tinha mudado de uma forma que eu notava, mas não comentava. No começo, vinha por curiosidade, ficava por hábito. Agora vinha com propósito. Chegava já de enxada na mão, ia direto para o que precisava ser feito. Perguntava quando não sabia e não perguntava quando não era necessário. Havia aprendido a diferença entre as duas situações, o que é mais raro do que parece. Numa tarde, enquanto colhíamos feijão lado a lado, ela disse: minha mãe quer saber se a senhora venderia muda de quiabo. Pode pegar sem precisar comprar. Ela não vai querer de graça. Olhei para Ruth. Então a gente troca. Ela tem o quê? Galinha. Tem mais do que precisa. 2 galinhas por um lote de muda. Ruth considerou com aquela seriedade que tinha para tudo. 3 mudas de quiabo e uma de berinjela por 2 galinhas. Fiz uma pausa. Você tem jeito para negócio. Ela não sorriu, fez aquela coisa que era quase sorriso. Só o canto da boca. Aprendi olhando a senhora na feira. As galinhas chegaram no dia seguinte num caixote de madeira, trazidas pela mãe de Ruth, mulher de uns 40 anos, rosto parecido com o da filha, jeito mais fechado. Deixou o caixote no terreiro, examinou o sítio com os olhos rápidos de quem avalia, sem querer parecer que avalia. E foi embora com as mudas enroladas em jornal. Não trocamos muitas palavras, mas havia algo naquele silêncio que era diferente do silêncio de indiferença. Era o silêncio de 2 pessoas que se reconhecem sem precisar de apresentação. Fiz um cercado pequeno para as galinhas num canto do terreiro, usando ripas que Adriano havia deixado de sobra. Na primeira noite, ouvi o barulho delas se acomodando no poleiro e fiquei escutando da cama com aquela sensação estranha de coisa viva multiplicando vida. Brisa no pasto, galinhas no cercado, a horta crescendo nos fundos.
ou no meio de tudo isso, como o eixo de uma roda que havia começado a girar sozinha. Pensei no sítio quando cheguei, o silêncio errado daquele lugar, o mato tomando tudo, a ausência pesada de coisa que havia desistido. Não havia mais silêncio errado, havia o silêncio certo, cheio de som de coisa viva. A carta de Gustavo chegou numa quinta-feira. Envelope branco, selo de cartório, nome de advogado impresso no canto. Abri na mesa da cozinha com a lamparina acesa, porque o dia estava nublado e a luz entrava pouca. Era uma notificação extrajudicial documento que não vale ação, mas precede. Dizia, em linguagem de advogado que infla palavras para parecer maior do que o caso, que Gustavo Antônio Mesquita reivindicava direito sobre a propriedade com base em vínculo familiar com o falecido Fábio, e que pedia minha retirada voluntária em 30 dias, ou enfrentaria a ação judicial. Li 2 vezes, dobrei, guardei no envelope, liguei para a Drá. Silvia do celular, sentada na mesma cadeira, ela ouviu, fez uma pausa curta e disse, era esperado, pode trazer o documento na terça. Outra pausa. Não se preocupe além do necessário. Isso é pressão, não processo. São coisas diferentes. Eu sei, disse. Sei que a senhora sabe, falei por hábito. Desliguei. Fiquei sentada olhando o envelope na mesa. Pressão e processo, coisas diferentes que a maioria das pessoas confunde, porque as duas assustam, mas só uma tem dente de verdade. Guardei o envelope, fui alimentar as galinhas. Na terça, levei o documento para a Drá. Silvia. Ela leu com atenção, anotou algumas coisas, depois explicou com a paciência de quem traduz idioma. O argumento de Gustavo não tinha base sólida. A irmã dele havia se separado de Fábio mais de 15 anos antes da morte dele, sem inventário de bens, porque não havia bens a partilhar na época. O casamento havia sido dissolvido de fato e nunca havia sido formalizado como separação judicial, descuido de ambos os lados. Mas isso não criava direito hereditário para parente colateral como Gustavo. Ele sabe que vai perder? Perguntei. Provavelmente sabe. Mas a ação judicial tem custo, tempo, honorário, desgaste. Ele aposta que a senhora vai ceder antes de precisar provar que está certa. Apostou errado. Ela me olhou de um jeito diferente, dessa vez não de avaliação, de algo mais próximo de reconhecimento. Vou preparar a resposta formal. A senhora assina na quinta. Voltei para o sítio pela estrada de terra, com a janela do carro aberta, o cerrado passando dos 2 lados, o amarelo ressecado do fim do ano. As árvores tortas com aquelas folhas duras que guardam água dentro, o céu imenso e branco de calor. Havia algo que Adrá. Silvia havia dito que ficou trabalhando por dentro da viagem toda. Ele aposta que a senhora vai ceder antes de precisar provar que está certa. Pensei em quantas vezes na vida eu havia cedido antes de precisar provar. Com Otávio, não por fraqueza dele, mas pelo hábito longo de casal que vai moldando os cantos um do outro até ninguém mais lembrar a forma original, com a família dele, que havia chegado de papel na mão 3 dias após o enterro, e eu havia servido café em vez de dizer o que pensava, com o mundo de forma geral, que trata a mulher de certa idade como coisa em vias de se tornar invisível. E a gente às vezes aceita essa invisibilidade porque é mais fácil do que brigar contra ela. Não era isso que eu estava fazendo aqui. Aqui eu estava provando dia a dia, canteiro a canteiro, feira a feira, documento a documento. Era cansativo, era necessário, era meu. A chuva chegou numa noite de sexta, sem aviso. Acordei com o barulho no telhado, aquele som primeiro de gotas esparsas que vai engrossando até virar cortina, e fiquei deitada escutando. Chuva de cerrado tem uma qualidade própria, não é tímida. Quando resolve cair, cai com convicção, como se tivesse represado tudo que não caiu nos meses secos e quisesse acertar a conta de uma vez. Levantei, fui até a janela. O terreiro estava escuro, a chuva batia na terra seca, levantando aquele cheiro que não tem nome certo em português, o cheiro de terra que finalmente bebê. Fiquei na janela um tempo, com os pés descalços no assoalho frio, vendo a água descer. Pensei que Fábio havia visto essa mesma chuva, muitas vezes dessa mesma janela. Havia anotado nos cadernos as datas, as quantidades, o que vinha antes e depois de cada temporal. Havia aprendido o ritmo daquele céu, como se aprende o temperamento de uma pessoa com o tempo,
com atenção, com as marcas que os erros de leitura deixam. Eu ainda estava aprendendo, mas havia alguma coisa naquele momento que parecia menos aprendizado e mais pertencimento. De manhã, a terra estava encharcada e o ar tinha aquela leveza que só existe depois da primeira chuva grande do ano. Fui para a horta antes do café. As plantas estavam molhadas, algumas dobradas pelo peso da água, mas vivas aquele verde mais profundo que a chuva traz. Como se a cor voltasse do lugar onde havia ido durante a seca. Me ajoelhei na beira do canteiro e endireitei com cuidado os pés de quiabo que haviam tombado. As galinhas protestavam no cercado, odiavam chuva. Fábio havia notado isso também. Galinha fica brava no dia de chuva. Melhor deixar quieta. Brisa estava parada no canto do pasto, debaixo da paineira que havia no fundo, com aquele ar sereno de quem já viu chuva suficiente para saber que passa. Foi fazer café. Foi naquela semana que seu Eugênio me chamou de lado na bodega. Voz baixa, sem cerimônia, ouvi que o Gustavo está tentando comprar testemunho. Parei. O que quer dizer com isso? Quer dizer que ele está oferecendo dinheiro para alguém assinar declaração dizendo que viu irregularidade na compra do sítio. Coisa inventada. Ele me olhou. Até agora ninguém aceitou. Até agora ele repetiu, quis que a senhora soubesse. Agradeci. Comprei o que precisava comprar e fui embora. No caminho de volta, parei o carro na beira da estrada e fiquei um momento com as mãos no volante. Havia uma escalada nisso que eu precisava reconhecer sem deixar que me paralisasse. Gustavo havia tentado conversa, depois força física, depois ameaça legal. Agora tentava comprar mentira. Cada tentativa fracassada não o enfraquecia ou irritava. E homem irritado é mais perigoso do que homem calculista. Liguei o carro e fui. Na quinta-feira, assinei a resposta formal que a Dra. Silvia havia preparado. Ela enviou por protocolo. O relógio havia começado a correr do lado certo. Numa tarde de sábado, uma semana depois da chuva, Ruth apareceu diferente, não no jeito de trabalhar, no jeito de estar. Quieta demais, os olhos indo para lugares que não eram a horta. Deixei passar a manhã sem dizer nada. Quando paramos para beber água à sombra, ela falou por conta própria. Meu pai quer que eu pare de vir aqui. Segurei o copo. Por quê? Acha perigoso com o Gustavo fazendo o que está fazendo? Ela olhou para a horta. Minha avó brigou com ele. E você? Ela ficou em silêncio por um momento. Eu vim hoje, disse por fim. Não respondi. Não havia o que responder. Ela havia respondido sozinha pela decisão de estar ali. Terminamos a água. Voltamos para a horta. Havia nas pessoas um tipo de coragem que não se anuncia, que não faz discurso, que aparece simplesmente no fato de continuar fazendo o que decidiu fazer. Ruth tinha essa coragem sem saber o nome dela. Eu havia demorado 55 anos para começar a ter. Naquela noite escrevi no caderno de Fábio, havia virado hábito escrever nas folhas em branco do final, como continuação de uma conversa que ele havia começado sozinho. Escrevi, a terra está respondendo, a chuva veio, o processo está andando, as pessoas ficaram. Fiz uma pausa, a caneta parada na página. Depois acrescentei, ainda não sei o fim, mas sei que não vou embora. Fechei o caderno, apaguei a lamparina e fiquei na escuridão do quarto, ouvindo o cerrado, lá fora os grilos, o vento nas folhas. O mugido baixo e distante de brisa no pasto. Aquela terra havia pertencido a Fábio, que a havia trabalhado sozinho até o fim. Agora era minha e estava deixando de ser coisa de uma pessoa só. Não planejei isso. Aconteceu como acontecem as coisas verdadeiras, sem aviso, pela soma de dias pequenos. Fechei os olhos. Amanhã tinha feira e eu tinha o que levar. A audiência foi marcada para uma terça-feira de agosto. A Dra. Silvia me avisou por telefone com aquela voz direta que eu havia aprendido a apreciar sem enfeite, sem drama, só informação. Era a audiência preliminar. O juiz provavelmente tentaria conciliação antes de deixar o processo seguir, e eu não precisava falar muito. Precisava estar lá com os documentos e deixar que os papéis dissessem o que os papéis tinham para dizer. Ele vai aparecer? Perguntei. Ele ou o advogado dele? Uma pausa. Prepare-se para ver o Gustavo. Agradeci. Desliguei. Fui até o quarto, abri a cômoda e tirei a roupa que havia guardado para a ocasião assim. Não havia muita escolha, mas havia escolha suficiente. Uma blusa escura,
calça de tecido, sapato fechado que usara no enterro de Otávio e depois guardara como se enterro fosse o único lugar para sapato fechado. Deixei tudo passado na cadeira para o dia seguinte, voltei para o terreiro. As galinhas precisavam de ração, Brisa precisava ser levada ao pasto. A horta precisava de água. A audiência era terça, era domingo ainda. A vida não parava para o que a gente temia e esse era o único fato que de verdade ajudava. Na segunda-feira, Ruth apareceu mais cedo do que o costume. Não trouxe enxada, trouxe um embrulho pequeno de papel pardo que colocou na mesa da cozinha sem dizer nada. Fui até lá, depois que ela saiu para a horta e abri. Era um lenço bordado branco, com flores pequenas nas bordas da linha vermelha e azul do bordado firme e caprichado. No canto, uma inicial. Ele. Fiquei parada segurando o lenço. Saí para a horta. Ruth estava de costas, capinando o canteiro de feijão. Bordou você? Perguntei. Minha avó. Ela não parou de capinar. Disse para levar amanhã no bolso, que é para dar sorte. Mas que sorte a senhora já tem, é para dar presença. Guardei o lenço no bolso da calça e fui trabalhar. Fui à cidade no dia seguinte com os documentos numa pasta que havia comprado na papelaria de seu engenho capa, fecho de metal. O tipo que parece sério porque é sério. Adrar Silvia me esperava na frente do fórum. Menor do que eu imaginava, o fórum, um prédio antigo de 2 andares, pintura desgastada. Uma figueira grande na frente com raízes que haviam levantado o calçamento ao redor. Tinha o aspecto de coisa que existe há muito tempo e pretende continuar existindo. Entramos juntas. Gustavo já estava no corredor quando chegamos. Ele estava de terno escuro traje que não assentava bem nele, como roupa emprestada de outra vida. O advogado ao lado era jovem, cabelo penteado, pasta nova. Gustavo me viu entrar e o rosto dele fechou daquele jeito que eu já conhecia, não de raiva imediata, de determinação rígida, de homem que havia convencido a si mesmo de que estava certo e não conseguia mais imaginar outro mundo possível. Não desviei o olhar, não apressei o passo. Passei pelo corredor como quem passou a vida inteira naquele corredor. O juiz era um homem de uns 50 anos, cansado daquele jeito específico de quem ouviu muita coisa que as pessoas dizem quando acreditam que tem razão. Leu documentos das duas partes em silêncio, fez algumas perguntas ao advogado de Gustavo. Respostas que foram chegando com muita palavra e pouca substância, o tipo de resposta que tenta preencher lacuna de argumento com volume de voz. Quando foi a vez da Adrar Silvia, ela foi curta. Apresentou a escritura, o registro, o comprovante do leilão, a data de encerramento do prazo de contestação do espólio e a ausência de qualquer manifestação da parte de Gustavo ou de quem quer que fosse durante todo aquele período. O juiz fez uma pausa longa, depois olhou para o advogado de Gustavo e disse com aquele tom de quem não está perguntando. O prazo de contestação encerrou antes da aquisição. Qual é exatamente o fundamento jurídico da reivindicação? O advogado respondeu enrolado. O juiz ouviu com a expressão de alguém que conta mentalmente até 10. Tentou conciliação, como Adrar Silvia havia previsto. Propôs que Gustavo desistisse da ação mediante reconhecimento formal da legitimidade da compra. Gustavo, do outro lado da sala, ficou olhando para a mesa por um momento, então disse que não. O juiz fechou a pasta. Muito bem, o processo segue. Olhou para os dois lados. Com base na documentação apresentada, não há elementos que justifiquem medida liminar de qualquer natureza. A propriedade permanece com a atual tícale até decisão final. Bateu levemente com a caneta na mesa. Podem se retirar. No corredor, Gustavo passou por mim sem olhar. Não havia vitória ainda. O processo seguiria. Poderia levar meses, talvez mais. Adrar. Silvia explicou isso do lado de fora do fórum, debaixo da figueira, com aquela precisão que eu apreciava. Processo não é sprint, é distância longa. E a posição que temos é boa, mas não é fim. Ouvi tudo, assenti. Quanto tempo? Perguntei. Se ele não recorrer indefinidamente, uns 6 meses para a sentença. Ela me olhou. Ele pode recorrer indefinidamente e se recorrer, perdemos. Não ganhamos em cada instância, porque a documentação é sólida, só demora mais. Fiz as contas por dentro, não de dinheiro, de resistência. Quanto mais eu resistia, mais o sítio crescia. Cada mês adicional era mais uma feira,
mais uma colheita, mais raiz fincada. Então que recorra, disse Adrá. Silvia fez aquele sorriso breve que não chegava a ser alegre, mas era real. Eu esperava isso. Voltei para o sítio pela estrada de terra, com a janela aberta como sempre, o cerrado passando dos dois lados. Entrei pelo portão, parei o carro, fiquei sentado um momento antes de sair. O terreiro estava limpo, Ruth havia varrido antes de ir embora. As galinhas catavam no cercado, Brisa estava no pasto, parada à sombra da paineira, com aquela imobilidade tranquila que ela tinha. A horta nos fundos mostrava o verde denso de quem está em fase boa, o feijão no auge, a abóbora tomando espaço, o machixe fazendo o que Fábio havia escrito, crescendo sem pedir licença a ninguém. Saí do carro, atravessei o terreiro devagar, fui até a beira da horta, me ajoelhei na terra, enfiei os dedos no solo escuro, úmido nas camadas de baixo, vivo. Sente as raízes finas entrelaçadas, o trabalho invisível que acontecia embaixo, sem que ninguém pedisse ou supervisionasse. A terra fazia o que a terra faz, guardava, transformava, devolvia. Tirei os dedos, olhei os grãos escuros na palma da mão. Pensei em Fábio, que havia feito esse mesmo gesto inúmeras vezes naquele mesmo lugar, que havia anotado cada chuva, cada praga, cada colheita e cada perda nos cadernos, que guardou numa sala trancada, como se soubesse que alguém viria precisar. Que havia morrido sozinho, mas havia deixado continuação. Pensei em Otávio, que não entendeu nunca essa relação com a terra, mas nunca me proibiu de tê-la aqui. Foi bom homem do jeito que conseguiu ser e me deixou sozinha sem querer. Pensei nos filhos dele, que vieram com papel na mão e abriram uma porta que não perceberam que abriam, porque sem aquela conversa sobre partilha e conveniência, talvez eu nunca tivesse chegado até aqui. Pensei em Ruth, que aprendia com a velocidade de quem tem sede, em Dona Célia, que apareceu com bolo de fubá e ficou com muito mais do que isso. Em Adriano, que consertou o que precisava ser consertado e não pediu mais do que eu podia dar. Em seu Eugênio, que avisou quando precisava avisar. Na mãe de Ruth, que trocou galinha por muda de quiabo e voltou na semana seguinte sem razão aparente só para ver. Em todas as pessoas que apareceram no terreiro naquele dia em que Gustavo veio com corrente na mão e foram chegando uma oma sem combinação, sem convocação, sem nada além da decisão quieta de que havia coisa ali que valia ser defendida. Levantei da terra, fui até o quarto, peguei o caderno de Fábio e sentei na mesa da cozinha com a lamparina acesa. O hábito havia ficado mesmo nos dias de luz boa. Abri nas últimas páginas escritas, onde eu havia continuado depois dele. Li o que havia escrito ao longo dos meses, os brotos do 23º dia, a primeira-feira, Brisa chegando, a cerca derrubada, o feijão pisoteado, a água contaminada, as pessoas tomando café no terreiro, a chuva, a carta do advogado, a audiência. Peguei a caneta, escrevi devagar, na última linha disponível daquela página. Hoje fui ao fórum, voltei, a terra estava aqui. Fechei o caderno. À noite sentei na soleira, como sempre. O cerrado cantava com aquela consistência de coisa que não sabe parar. Grilos, sapos, o vento nas folhas. Um canto de pássaro noturno distante que eu ainda não havia aprendido a identificar. A lua estava quase cheia, grande e baixa, dando ao terreiro uma claridade que não era do sol, mas era suficiente para ver. Peguei o retrato de Otávio, que havia trazido para a varanda sem perceber exatamente quando. Olhei para ele por um tempo. 33 anos haviam deixado marcas que eu não sabia nomear todas, nem tentava mais. Havia amor, havia hábito, havia coisas que só o tempo longo cria entre duas pessoas. E havia também o espaço que ele ocupava dentro de mim, que agora estava vazio de um jeito diferente, não vazio de falta, vazio de lugar que ficou livre para outra coisa crescer. Não era traição, era só como as coisas funcionam. A vida vai precisando de espaço e vai encontrando. Coloquei o retrato no colo. Você tinha razão numa coisa, disse em voz baixa, sem me envergonhar de falar sozinha. Porque aprendi que não há nada de errado nisso, eu sou mais forte do que imaginava. Mas não era o que você imaginava, não imaginava. O vento passou pelo terreiro, muvo as folhas da goiabeira, correu pelo capim curto que Ruth havia ajudado a parar na semana anterior. Não havia resposta, nem esperava. De manhã, acordei antes do sol, como sempre.
Café em pé, a rotina que havia se tornado espinha dorsal dos dias não por falta de imaginação, mas porque rotina boa é âncora. E âncora não é prisão, é ponto fixo a partir do qual a gente se move. Fui para a horta, colhi feijão, examinei as abóboras, reguei o canteiro novo que havíamos aberto na semana anterior alface e couve, que Fábio não havia plantado, mas que eu havia decidido tentar porque a feira pedia. Endireitei 2 pés de quiabo que o vento havia dobrado. Tirei as folhas amarelas do tomateiro que teimava no canto. O sol foi subindo devagar, como faz, lá pelas tantas, ouvi o portão. Levantei da horta e vi Ruth vindo pelo caminho de terra, enxada no ombro, o cabelo preso no elástico vermelho de sempre. Atrás dela, menor e mais devagar, a mãe que até então havia aparecido só para trazer e buscar, nunca para ficar. As duas pararam na beira da horta. A mãe de Ruth olhou os canteiros por um momento com aqueles olhos rápidos de quem avalia. Depois olhou para mim. Ela disse que precisa de ajuda com a alface nova. Pousou uma marmita que trazia na outra mão sobre a pedra que servia de mesa no terreiro. Trouxe comida. Não havia mais o que dizer. Fiz um gesto para a horta. As 3 fomos trabalhar. O processo judicial de Gustavo durou ainda mais 4 meses. Ele recorreu uma vez, como Adrá. Silvia havia previsto e perdeu na instância seguinte, com a mesma solidez com que havia perdido na primeira. O advogado jovem de pasta nova parou de aparecer. Em algum momento entre um recurso e outro, Gustavo deixou de constar nos autos como parte ativa. Retirou a ação sem explicação formal, sem reconhecimento público de erro. Soube disso por telefone numa tarde de quarta, enquanto estava de joelhos na horta colhendo couve. Adrá Silva disse: acabou, a terra é sua, sem pendência. Respondi: já era antes. Ela riu uma risada curta, real, que eu não havia ouvido dela antes. Era. Mas agora o papel também confirma. Desliguei. Fiquei ajoelhada na horta por um momento. A terra estava úmida debaixo dos joelhos. As folhas de couve estavam frias e lisas na minha mão. O sol batia nas costas com aquele peso bom de coisa que aquece sem queimar. Não gritei, não chorei, não corri para contar para ninguém. Colhe o resto da couve, juntei num feixe, levei para dentro. Naquela tarde, quando Ruth apareceu, contei. Ela ouviu, ficou quieta por um segundo, depois disse: minha avó vai querer saber. Pode falar. Fui. Voltou meia hora depois com Dona Célia, que entrou pelo portão com passo firme e o chapéu de palha e uma vasilha coberta por um pano diferente da primeira vez em quase tudo. Igual naquele jeito de aparecer sem cerimônia, como se o lugar já fosse dela também de alguma forma. Pousou a vasilha na pedra. Trouxe bolo, disse, igual a primeira vez. Lembro, ela me olhou por um momento com aquele olhar que pesava. Eu sabia que a senhora ia ficar. A senhora não podia saber. Podia. Ela se sentou na pedra com o cuidado lento dos joelhos velhos. Vi a senhora olhar para a horta naquele primeiro dia. Mulher que olha a terra daquele jeito não vai embora. Não respondi. Fui buscar o café. Tomamos café no terreiro enquanto o sol descia. Dona Célia contou histórias de Fábio, da vila, de gente que havia ido embora e gente que havia ficado. Das coisas que a terra guarda e das que ela descarta. Eu ouvia e Ruth ouvia. Cada uma do seu jeito, eu com o peso de quem reconhece as histórias por dentro, Ruth com a leveza de quem ainda vai vivê-las. Quando Dona Célia foi embora, o terreiro estava na sombra e as galinhas já haviam ido para o poleiro. Ruth ficou ainda um pouco, ajudando a guardar as ferramentas. Antes de ir, parou na beira do portão. A senhora vai plantar o que na próxima semana? Ainda estou pensando. Fábio tinha uma anotação sobre mandioca nos fundos do terreno. Nunca tentei. Ela considerou. Mandioca demora. Eu sei. Mas fica. Fica, concordei. Ela foi embora pela estrada de terra, a enxada no ombro, o elástico vermelho no cabelo, diminuindo até virar só um ponto no fim da tarde. Fiquei no terreiro até escurecer. Sentada na soleira, sem o retrato de Otávio dessa vez, havia deixado dentro, em cima da cômoda, no lugar que era dele. Havia chegado a hora em que a saudade tem cheiro de coisa guardada com carinho, não de ferida. O cerrado cantou como canta toda noite. Os grilos, os sapos, o vento, o pássaro distante que eu ainda não sabia nomear, mas havia aprendido a esperar. Pensei em Fábio, que havia escrito
Continue você sem saber para quem. Pensei que talvez não seja para quem que importa nessas coisas. É o ato de deixar, de confiar que alguém vai encontrar e entender. Eu havia encontrado, havia entendido do jeito que se entende sem palavras, pelo corpo e pelo trabalho e pelos dias empilhados um sobre o outro. Olhei o terreiro escuro, a horta que não aparecia mais, mas eu sabia estar lá crescendo no escuro com aquela paciência que só a coisa viva tem. Brisa parada no pasto, uma sombra grande e quieta, as galinhas no poleiro, a casa com as janelas consertadas, o telhado que não vazava mais, as paredes que eu havia caiado com as próprias mãos num sábado de vento. 55 anos, uma mala velha e uma bolsa gasta, uma terra que ninguém queria. E tudo isso a horta, os cadernos, o bolo de fubá de Dona Célia, o elástico vermelho de Ruth, o passo firme de Adriano chegando sem ser chamado. A voz da Dra. Silvia dizendo acabou numa tarde de quarta, tudo isso havia crescido daquilo. Não era o que eu havia planejado. Nunca havia planejado nada além de continuar, mas era meu, era real, era vida. Não a que eu havia perdido, não a que havia deixado para trás, mas a que havia escolhido canteiro a canteiro, dia a dia, com as mãos na terra e o choro engolido, e a teimosia que minha avó chamava de virtude e o mundo chamava de loucura. E eu havia aprendido a chamar de minha. Levantei da soleira. Amanhã era dia de feira e eu tinha o que levar.